paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Estou fazendo uma transmissão ao vivo pelo TikTok, também uma transmissão ao vivo pelo Facebook, e estou gravando para depois estar enviando aí para o nosso YouTube, visto que eu ainda não tenho acesso à transmissão pelo YouTube. Eu só peço, irmãos, e quando vocês ficam aí com o fundo musical, me dá para mim aí 30 segundos, não sai daí. Eu tenho uma palavra de Deus para vossas vidas. Eu só vou ver aqui que alvoroçou meus cachorros ali e já estou de volta. Aguarda aí. Perdão aí nós já temos algumas pessoas participando com a gente aí no TikTok. Perdoa aí pela minha saída rapidamente. Um vizinho parou na frente de casa e cachorro, os irmãos entendem que cachorro é um problema sério, né? Ele vê algum carro encostar, algum movimento no portão, ele já late. A gente foi conferir lá o que estava acontecendo. Queridos, aqui quem vos fala é o pastor, ou como alguns me conhecem, como evangelista Valdinei Barbosa. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui da Fazenda Rio Grande, e temos aí o carinho de sempre estar fazendo algumas lives momentaneamente aí, fazendo alguma transmissão ao vivo, para nós falarmos um pouco da palavra de Deus. Nosso alvo, a nossa prerrogativa maior é falar do amor de Deus, é falar de Jesus Cristo, não taxando aqui ou falando aqui simplesmente de religião ou coisa do gênero, mas buscar falar da palavra de Deus conforme a Bíblia Sagrada nos menciona e nos dá o direcionamento. Quero mandar um abraço a todos os nossos internautas, a todos os nossos seguidores, as pessoas que estão fazendo parte da nossa transmissão via TikTok. Gente, o TikTok, quero fazer alusão a isso porque há um tempo atrás eu tinha alguns receios com o TikTok. Mas o TikTok é uma das redes sociais que tem uma visualização excepcional e extraordinária. Você posta alguma coisa no TikTok, as pessoas que se interessam, que gostam, visualizam mesmo aquilo que está sendo postado no TikTok, porque ele é rápido. O negócio no TikTok é muito rápido, a forma das pessoas estarem acompanhando. Posteriormente, os nossos irmãos que vão nos acompanhar pelo YouTube, pela gravação que eu estou fazendo aqui também, vamos estar transmitindo. Eu não tenho acesso ainda ao YouTube para me fazer transmissão ao vivo pelo YouTube, e aos nossos irmãos e amigos que nos acompanharão aí via Facebook, na nossa live, pelo Facebook, pelo Instagram e outras redes sociais. Até você que faz parte do TikTok e do meu Facebook, vai lá no YouTube, nos segue lá também, porque a gente passa alguns conteúdos, temos aí alguns vídeos de pregações, de onde a gente passou ministrando a palavra de Deus, e tenho certeza que isso também servirá para o nível espiritual de cada um dos senhores. Amados, eu vou trazer um tema hoje, um tema que ele causa, querendo ou não, uma certa polêmica, porque quando nós vamos falar da palavra de Deus e muito mais quando nós falamos com respeito à igreja em si, como instituição religiosa, ela causa aí até um certo desconforto para algumas pessoas, porque nós vemos pelas redes sociais algumas pessoas fazendo apologia contra a igreja, usando simplesmente a igreja como uma instituição religiosa e pregando contra a instituição religiosa. Porém, quando nós olhamos no artigo 5º da nossa Constituição brasileira, ela vai defender a religião ali dentro do artigo 5º da Constituição brasileira, e assim como defende também ao direito à vida, ao direito à moradia, ao direito a todos os benefícios que a população precisa ter. Então, quando a gente fala de igreja, nós precisamos entender o que é igreja, porque uma forma bem clara e objetiva de nós entendermos igreja, nós podemos entender ela a partir de dois pontos importantíssimos. O primeiro dele é a igreja física e o segundo ponto é a igreja espiritual. Então, algumas pessoas, eles
saem da igreja. Não estou aqui fazendo, né, levantando aqui uma lebre, uma guerra com respeito a isso, não, muito pelo contrário. Mas existem pessoas que saem da igreja e eles dizem que não precisa de igreja para que ele possa servir a Deus, que do jeito que ele está bem. Ele diz, alguns até dizem, eu sou a igreja, eu sou o templo, eu sou isso, eu sou aquilo, e não preciso de uma igreja para mim estar estabelecido, para mim permanecer dentro dela, para mim ter Jesus, para mim servir a Deus e assim por consequente. Dentro de uma questão ética, talvez, dentro de uma questão mais longa assim, de nós estarmos pensando, pode até ter uma razão, mas não é bem assim dentro de uma sistemática, dentro da palavra de Deus, como nós vamos aprender dentro de uma dinâmica rápida, não é uma pregação muito longa, não é uma preleção, é simplesmente uma live com algumas observações com respeito a isso. Então, nós temos que olhar para a igreja dentro de duas esferas, a esfera física e a esfera espiritual. O que é a igreja física? A igreja física, ela é a estrutura. Tem um texto na Bíblia que diz assim que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Até por sinal quero louvar a Deus pela vida e vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, vão estar vendo atrás de mim uma bandeira do Paraguai. Eu não tenho bandeira do Brasil ainda, vou comprar uma para mim, uma bandeira do Brasil, vou comprar uma bandeira de Israel. Eu não tenho a bandeira do Brasil ainda, mas eu carrego a bandeira do Paraguai. Por quê? Porque eu tenho um carinho muito grande pelo povo paraguaio. Por que eu tenho um carinho muito grande? Eu conheço muitos missionários que estão fazendo a obra de Deus em San Alberto, lá em Coronel Bogado, Evangelista Sanabria, Pastor Manuel Garcia, enfim, Daniel Rodrigues, que está lá em San Alberto, Pastor Antônio Mendonça, e muitos outros que estão ali em Salto del Guairá, La Paloma, Puente Quirá, Cruz del Guarani, Troncal 4, enfim, vários irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, que são pessoas que nós conhecemos no Paraguai, e assim como a gente tem alguns missionários lá, temos missionário que nós temos um carinho muito grande na África, o caso do missionário Armindo, que está lá em Moçambique, o missionário Pastor Farug, que está lá também em Moçambique, e muitos outros, mas eu também não tenho a bandeira da África, e eu coloquei de fundo ali a bandeira do Paraguai, porque eu amo o trabalho de missões, e eu sou um apaixonado pela obra missionária. Não sou missionário, não me intitulo, não mando cartão para ninguém para contribuir para mim. Eu infelizmente eu acabei fazendo um depósito para o nosso missionário lá da África. O depósito diz o banco que ele fez um estorno, mas até agora não recebi esse estorno na minha conta ainda para mim retornar ao missionário. Mas eu tenho o missionário Armindo, que eu mando, quando eu tenho condições, uma ajuda de custo para ele, porque para pagar um salário nós não temos condições, e nós mandamos uma ajuda de custo para ele lá, via Pastor Farug, o Pastor Farug que encaminha para ele quando a gente pode, tá? Então, não peço dinheiro para mim, muito pelo contrário, eu tenho só um amigo meu aqui de Curitiba que nos ajuda, agora mais um casal ali da Fazenda Rio Grande que nos ajuda, e momentaneamente, quando eu tenho condições, a gente manda um certo valor lá, uma ajuda de custo para o missionário Armindo. Pois bem, queridos, então, dentro de uma perspectiva, primeiro nós temos que entender qual que é a igreja física. Então, a igreja física é aquela que é construída. Então, nós vemos na Bíblia que vai dizer assim, que Deus vai falar assim, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá? A partir de quando que nós entendemos que Deus habita dentro de uma igreja física? A partir do momento em que eu, como crente, eu como cristão, eu como seguidor de uma igreja, eu estou dentro dela, eu me sinto bem dentro dela, e eu estou ali para glorificar o nome de Jesus dentro desta igreja com os demais irmãos. Porque são duas coisas que eu tenho que entender quando eu estou dentro da igreja física. Eu tenho que ter comunhão com Deus, que todo mundo diz que eu tenho comunhão com Deus, mas não tem comunhão com seu irmão. Diz eu tenho comunhão com Deus, eu tenho paz com Deus, mas não tem paz com aqueles que estão ao seu redor. Então, nós precisamos entender dentro deste ponto de vista o que é ter comunhão com Deus e o que é não ter comunhão com Deus, tá? Então, fica esse parecer. Deixa eu só arrumar meu tablet aqui, ele está fazendo a transmissão via YouTube, perdão aí por esse incômodo, que ele estava de ponta cabeça agora que eu fui ver aqui. Perdão aí, tá, pessoal? Mas faz parte. Como diz um amigo meu, tudo que você vai fazer ao vivo, de vez em quando tem algum atrapalho. Principalmente nós que somos leigos nisso aqui, não é sempre que a gente faz, não temos aquela afinidade, vamos aprendendo no decorrer do tempo. Então, vamos lá.
Então a igreja física, vamos começar a partir de um pressuposto. Instituição religiosa. O que é uma instituição religiosa? A instituição é um organismo público ou privado estabelecido por leis e estatutos, onde tem regramentos e onde tem preceitos. Então toda instituição religiosa, ela tem a sua defesa dentro das leis estabelecidas, porque quando você abre uma igreja, você tem que abrir um CNPJ, e abrindo um CNPJ você tem que fazer um estatuto regimental basado e fundamentado dentro dos padrões bíblicos e registrar isto na Receita Federal para que possa ser feito um acompanhamento dentro da igreja. Então, a igreja física é uma instituição, é um organismo público ou privado estabelecido por leis, estatutos, regras e preceitos. O que é religião? A palavra religião é uma crença na existência de um poder superior, sobrenatural, uma doutrina ou uma crença, ou evangélica, ou católica, ou espírita, não importa qual é a sua religião, mas ela sai a partir desse pressuposto. Dentro da religião também nós temos que entender assim que religião, ele vem do latim religare, que quer dizer tornar a ligar, ou religar. Num termo clássico, a religião é você pegar uma pessoa que está fora dela e você agrupar, você colocar esta pessoa novamente ao seio da igreja para que ela possa agora estar participando dela. Então quando eu digo assim que eu sou crente, que eu sou cristão e que eu tenho comunhão com Deus, a partir do momento que eu digo que eu tenho comunhão com Deus, eu também tenho que ter comunhão com os meus irmãos, com aqueles que estão desfrutando da mesma paz, da mesma alegria, das mesmas coisas. Por isso que nós falamos instituição religiosa. Eu pertenço a uma instituição religiosa. Eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sou membro da Assembleia de Deus da Fazenda Rio Grande. Moro na cidade de Curitiba, momentaneamente estou na Fazenda Rio Grande ainda, e o meu pastor presidente, eu tenho um líder maior, que é o meu pastor presidente, que é o pastor Daniel Stanley Storm, e este é aquele que nos direciona, que nos orienta dentro dos condimentos bíblicos. Ele não é Deus nem semideus, porque nós temos que entender que também que o pastor é um guia, é um ser humano, sujeito a falhas, sujeito a erros, como todas as demais pessoas são. O problema é quando nós achamos assim que o pastor, ele é supremo, que ele não é intocável, ele não pode errar, ele não pode falhar, ele não pode... Não, ele é um ser humano sujeito às mesmas situações que nós somos sujeitos, que as pessoas são sujeitos. Mas ele tem uma responsabilidade maior. E a Bíblia diz assim que aquele que quer ser mestre, ele tem que se preparar que ele terá um duro juízo. Ou seja, a partir do momento que ele tem sobre a sua responsabilidade ser um pastor presidente, um pastor de uma igreja, a responsabilidade dele é maior do que aquele que está na sua retaguarda lhe dando apoio dentro da igreja em que ele está presidindo. Então, eu faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você está preso. Até uma pessoa comentou comigo quando eu fiz uma observação em um vídeo aí nas redes sociais, no Facebook. Alguém falou assim para mim que eu estou preso em uma religião. Não estou preso em uma religião. Eu estou preso em Jesus Cristo. Porque a religião foi uma forma em que eu pude encontrar a verdade e conhecer a Jesus. Foi através da religião. Uma igreja, alguém de dentro da igreja foi atrás de mim, aonde eu estava no vício da bebida alcoólica, das drogas, e ele mostrou para mim que havia solução para a minha vida, e que se eu aceitasse a Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida, eu sairia daquela vida de promiscuidade que eu estava vivendo e teria uma nova vida. Então eu aceitei a Jesus com este intuito. Obviamente eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu estou sendo ligado em uma igreja. Eu estou fazendo parte de uma membresia e eu preciso seguir regimentos e regramentos dentro desta membresia. Então a igreja, como instituição religiosa, ela tem estatutos e ela tem regramento. Então não vamos... porque a igreja está impondo. Não é que a igreja impõe. A igreja tem regramentos. Tudo tem regras. Mas se nós olharmos a grosso modo, nós vamos olhar que as leis, os mandamentos foram criados lá no Antigo Testamento, foram colocados na mão de Moisés para Moisés ensinar o povo de Israel. Jesus, quando ele veio à terra e ele começou a
a formar os seus discípulos e a trazer os seus discípulos, e as pessoas começaram a seguir a Cristo, ele pega o Antigo Testamento, as leis de Moisés, lá no capítulo de número 6, o capítulo de número 7, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus. Jesus vai pegar as leis de Moisés e vai trazer ele esmiuçadamente. Jesus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário, vai pegar aquilo que era lei e vai mostrar o regramento, a forma de conduta em que o homem precisa viver a partir de então. Nós vivemos no tempo da graça, todos nós cristãos aprendemos isso na escola bíblica dominical, na igreja, nos estudos bíblicos, que nós vivemos no tempo da graça. Mas no tempo da graça não está nos eximindo de responsabilidades e de deveres com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, viver no tempo da graça também está nos mostrando o caminho da verdade e que nós temos regramentos a serem seguidos. Então, a igreja, ela é uma instituição religiosa. O que é a instituição? É um estabelecimento que é feito através de leis, estatutos, regramentos e preceitos. A religião é uma crença na existência de um Deus, de um ser superior, e dentro do latim quer dizer religare, que é te religar, te trazer novamente ou te ligar novamente ao seio da igreja. Algumas pessoas dizem assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Fato, você é templo do Espírito Santo, mas você não é igreja. Porque algumas pessoas dizem, eu sou a igreja viva. Não, você não é igreja. Até tem um pastor, eu não vou falar o nome dele agora que me foge, eu amo a mensagem dele, ele vai falar assim, você diz eu sou igreja. Não, você não é igreja. Daí ele vai falar assim, eu sou templo. Não, você, sim, você é templo, mas você não é igreja. Por quê? Porque templo, ele vem do hebraico Bet Elohim, quer dizer, casa de oração a uma divindade. Significa habitação de Deus. Então, templo, sim, eu sou templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito que vive em mim, ele tem ciúmes. Então, existem alguns condimentos. Eu, como templo, eu tenho que ter algumas observações dentro de algum regramento. Então, nós vamos ver lá, se você abre a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, vai dizer assim a Bíblia, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então a palavra santo ou santificação quer dizer separar-se, separação. Nós estamos, como a água e o azeite. Você coloca a água e o azeite no copo, você tenta misturar, até naquele momento que você está mexendo, ele tem uma rápida mistura. Mas quando você para de mexer, o azeite sobe e a água desce, como se fosse isso. Fica aquela camada de azeite por cima e a água por baixo, porque o azeite e a água não se mistura. E a igreja também não se mistura com as coisas, não se prende com as coisas desta vida, como diz a própria palavra de Deus. Ao contrário disso, nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, ele tem ciúme de nós temos que preservar este templo, que é esta estrutura, aí sim, este corpo, nós temos que preservar ele em santidade. E como que eu vou preservar o meu corpo em santidade? Não deixando que o meu corpo seja usado para promiscuidade, para viver uma vida de pecado. Eu já vou entrar dentro de uma questão que é muito interessante dentro da palavra de Deus e que vai fazer jus dentro deste globo que eu estou aqui inserindo. Mas vamos lá. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Eu sou o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, de coração, inteiramente, porque Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por inteiro. Então, quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida por inteiro, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, aí Ele vem cuidar de mim, o Espírito Santo de Deus vai habitar em mim. Lá no capítulo de número 21 do livro do Evangelho de João, eu vou citar alguns textos, eu não vou citar versículo. Eu quero que você também, que está me ouvindo pelas redes sociais, você venha ter o hábito de ler a palavra de Deus. Então procure lá e você vai encontrar. No livro de João, capítulo de número 21, Jesus vai chegar no local onde os discípulos estavam reunidos depois que ele ressuscita. E quando ele entra no local, ele sopra sobre ele e diz assim, recebei o meu Espírito. Então todos quantos aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de coração, de inteireza, ele tem a presença do Espírito de Deus na sua vida. O Espírito de Deus começa a morar em nós, a habitar neste templo,
e ele começa a ter ciúmes de nós. Então nós temos que nos cuidar para quê? Para que nós não venhamos ferir a moral do Espírito Santo, porque ele é santo. E Pedro vai dizer assim que sede santos como aquele que vos chamou também é santo. Então nós temos que ser santo, temos que buscar a santidade. Então lá no capítulo de número 6 do mesmo 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 16 ao 20, ele vai dizer assim, capítulo 6, do 16 ao 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com as meretrizes faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Isso aqui fala lá do casamento, quando você olha para... Jesus vai falar, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Deus faz o homem e a mulher, vai dizer assim que deixará o homem, o seu pai e sua mãe unir-se-á, e Jesus vai fazer também alusão a isso no livro de Mateus, deixará o homem, seu pai e sua mãe unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então por isso, então, quando você usa o teu corpo e se une com a meretriz, eu não vou entrar no mérito da questão, por questão de ética e porque eu estou em rede social, eu não estou dentro da igreja para mim entrar no mérito, mas quando você tem esse relacionamento lá fora, você está tendo um contato com aquela pessoa, vocês são não dois, mas uma só carne. Versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então a partir do momento que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu pertenço a Cristo. Eu estou fazendo parte dele. Então, no capítulo de número 12 do livro de 1 Coríntios, vai dizer assim que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Então, como que pode um membro do corpo de Cristo estar separado do corpo? É o que nós vamos olhar na questão do templo e também da igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é um conjunto de fiéis de uma religião, autoridade eclesiástica, congregação, edifício dedicado a um culto. Então, quando eu faço parte, eu como templo do Espírito Santo, eu faço parte de uma igreja, eu estou ligado dentro de uma igreja, eu tenho que estar em comunhão com a igreja, ou com os membros da igreja. Por isso lá, o salmista diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, eu preciso estar em união com aqueles que fazem parte da mesma igreja que eu faço parte. Eu sou templo do Espírito Santo, mas quando eu venho para a igreja, nós estamos vindo dentro de um só objetivo, que é glorificar e adorar o nome do Senhor e fazer parte do mesmo corpo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos corpo. O corpo não pode estar desligado, o membro não pode estar desligado do corpo, porque se ele estiver desligado do corpo, ele vai morrer. Se você amputar o braço, amputar o dedo, existe um tempo o atendimento pré-hospitalar, para que você possa ser levado rapidamente para um hospital, e lá no hospital eles venham religar o teu corpo, o braço, o dedo, a perna, enfim, e venha religar novamente no teu corpo, para que teu corpo venha aceitar novamente aquele membro que foi arrancado. Então não pode, se você estiver fora do corpo, que é a igreja, agora eu estou falando de igreja é o estabelecimento onde nós nos reunimos com os nossos irmãos na fé para servirmos a Deus e glorificarmos a Deus. Então, se eu estou dizendo que eu não preciso de igreja, eu estou desligando do corpo. E o corpo e o membro fora do corpo, ele não vai sobreviver sozinho. Ele vai morrer. Então ele precisa o quê? Estar ligado no corpo. O corpo é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Capítulo de número 12 do livro de 1 Coríntios vai estar dizendo isso. Então vamos lá. Versículo 17 do capítulo de número 6 de 1 Coríntios vai dizer lá, mas capítulo 6, versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aí ele diz, fugir da prostituição. Então não vou entrar também no meio da questão, por questão de ética, mas lá, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha, isso aqui é Paulo escrevendo à igreja de Corinto, trazendo os regramentos que a igreja tem que ter. Lembra que nós falamos? A instituição religiosa tem regras. E as regras estão sendo feitas e colocadas para serem seguidas. E não importa se é pastor, se é evangelista, se é presbítero, se é diácono, se é ancião. Todo ser humano, tem até um ditado popular aqui, que nós não podemos cuspir para cima, que pode cair em nós mesmos. Então, não se julgue ser forte o suficiente para tentar se sobressair,
Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que ele não caia. Então todo ser humano, ele está fadado ao fracasso e pode errar. Não importa qual é o seu grau de instrução ou o seu grau eclesiástico dentro da igreja. Ele pode ter as suas deficiências e ele falhar. Como eu já estou dentro dessa questão, alargando a minha palavra, então eu falei no começo aqui para quem já está acompanhando a nossa live pelo TikTok, são bem-vindos pelo nosso Facebook e vão acompanhar a mensagem depois pelo YouTube, que eu vou lançar também lá. Nós falamos aqui que a igreja são duas formas de nós entendermos a igreja. Primeiro, a igreja física e a igreja espiritual. A igreja física, nós falamos que é instituição religiosa. Eu traduzi do dicionário o que é instituição religiosa. Nós falamos o que é templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Não é igreja, é templo do Espírito Santo. E eu falei sobre o que é a igreja, que é o lugar onde nós nos reunimos para nós adorarmos o nome de Jesus. É o local onde nós, seja você crente, católico, espírita ou livre pensador, onde você se reúne para louvar o teu Deus, a tua entidade lá é lugar de culto, de prestar um culto ao teu Deus. Lá é a igreja e não templo. Então falei sobre o templo físico e o templo espiritual. O templo espiritual sou eu. Então, duas formas de eu entender. Primeiro, a igreja física é onde eu reúno com as pessoas para adorar a Deus. E o templo espiritual é a minha vida, que nós estamos aqui pontuando. Então, voltando lá para a Bíblia, versículo de número 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios, fugir da prostituição. Todo aquele homem que comete pecado é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Paulo está nos dirigindo para que nós venhamos servir a Deus com integridade, servir a Deus com maestria e verdadeiramente nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos fiel a Deus naquilo que Deus quer de cada um de nós. Ainda dando sequência dentro desta fala, quando nós falamos de igreja como instituição religiosa, Deus cuida da igreja como instituição religiosa. Quer ver? Você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo de número 16, que tem muitas pessoas, capítulo de número 16, isso mesmo, do versículo de número 13 do capítulo 6 de Mateus em diante, vai falar sobre a confissão de Pedro. Muitas pessoas conhecem, a Igreja Católica pega esse texto e se fundamenta dentro dela, porque é um texto muito conhecido e muito bonito de estar lendo e fazendo observação. Então Jesus vai chegar junto com os seus discípulos e ele vai interrogá-los dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí uns vão dizer que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou qualquer um dos profetas. Aí Jesus volta a ele e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que palavra. Pedro reconhece Jesus como Filho de Deus. E quando ele faz aquela observação, Jesus olha para Pedro no versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro. No original, Pedro é uma pedra minúscula, para que ele não viesse se vangloriar e dissesse que ele era a pedra, fundamento da igreja. Deus vai falar assim: Pedro, tu és Pedro, uma pedra minúscula. Aí Jesus olha para ele e diz assim: mas sobre esta pedra, sobre a tua posição, sobre a fala sua, eu edificarei a minha igreja. Jesus não falou assim: eu vou edificar a igreja em você, Pedro. Não. E sobre esta pedra, dirigindo a ele, dentro de uma preposição, ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se levantar quem quiser, pode vir quem quiser, pode se levantar as pessoas contra a igreja não há como se prevalecer. Então, a Bíblia diz assim que toda
a ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Então, contra a igreja de Cristo, não há nada que possa prevalecer. Quando estou falando aqui, neste texto de Mateus, Jesus não está falando da igreja espiritual. Jesus está falando aqui no livro de Mateus sobre a igreja física, sobre a instituição religiosa, seja ela qual for. Então, quando eu falo contra a instituição, quando eu me levanto contra a instituição religiosa, eu levanto contra aquilo que está fundamentado dentro da palavra de Deus. Eu estou me levantando contra aquilo que foi determinado pelo próprio Cristo. Aí lembra que eu falei para os irmãos, ou para os nossos internautas no início, todo homem está sujeito a falhas, todo ser humano está sujeito a falha. Aí, Jesus, quando faz esta observação a Pedro, falando da posição de Pedro, ele vai dizer ainda no versículo de número 18. Pois também, versículo 19, e eu te darei, falando a Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deus deu autonomia, autoridade para aqueles que exercem uma função ministerial, para que eles liguem e desliguem. Agora, não é porque a pessoa errou, porque a pessoa pecou, que eu vou lhe condenar. Não, senhores. Você não vai encontrar na Bíblia um texto que diz assim que o cair do homem e o levantar de Deus. Na Bíblia não tem isso escrito. Mas vai dizer assim que o justo poderá cair até 7 vezes e o Senhor o tornará a levantar. Aí dentro deste texto que algumas pessoas se formulam dizendo assim que o homem pode até cair, o cair do homem e levantar de Deus, não. Mas diz que o justo pode até cair 7 vezes e o Senhor o tornará a levantar. Agora, o que nós temos que entender é que quando uma pessoa é desligado do rol de membro, ou que ele fere a ética, o regimento da igreja, ele precisa ser corrigido. E dentro da correção, muitas pessoas, por não aceitarem o regramento, porque a igreja tem regra. Se você chega lá para depor em um juízo, eles vão usar a lei para que você não venha mentir. Regra. Se você sai para a rua com seu veículo, existem regras, existem as leis governamentais que vai estar dizendo lá, as leis do governo lá, da polícia, das instituições aí, governamental, vai dizer assim que o limite de velocidade numa estrada ou é 80, ou é 100, ou é 110. Se você estiver na estrada que é 80, você estiver a 100 e a polícia te pegar, você vai ser penalizado, é regra. Eu não vou ser penalizado, eu vou me defender. Não, é regra. Então a igreja tem as suas regras. Lembra que eu falei, eu repito, para quem está entrando agora, instituição é um organismo público ou privado estabelecido por leis. Tem regramentos, estatutos e tem preceitos. A igreja tem seus regramentos. Então quando a pessoa ele fere a ética e os regramentos, ele tem que ser corrigido. Aí Paulo, ou melhor, o escritor das cartas aos hebreus, olha gente, eu não estou aqui censurando, eu estou aqui defendendo uma tese, eu estou aqui defendendo um texto bíblico, eu estou aqui defendendo aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu não coloquei a minha igreja em evidência dizendo que a minha igreja é a melhor. Eu não estou dizendo que o meu pastor é o cara, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que todo ser humano ele está sujeito ao fracasso. Se você vai olhar em Tiago vai dizer assim que o livro de Tiago está ali perto do livro de Apocalipse, para você se localizar. No livro de Tiago vai estar dizendo assim que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós, mas ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Então vocês vejam que o homem é sujeito a erros, o homem é sujeito ao fracasso. Quando o homem tende a errar, há uma correção. Lembra aqui do livro de Mateus que eu acabei de citar? Jesus olhou para Pedro assim: eu vos dou autoridade e poder para que você ligue e para que você desligue, para que você coloque as coisas em ordem.
Pedro reúne os discípulos posteriormente à ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, no livro dos Apóstolos, e eles saem para pregar o Evangelho, saem para ganhar almas para Jesus, mas eles vão ter os condimentos, os regramentos, e Pedro vai escrever nas suas cartas alguns regramentos que precisam ser observados. É só você ler a Bíblia. Então, no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, ele é muito sucinto e muito objetivo, capítulo 12. Porque lá no versículo 10, ele vai dizer assim, capítulo 12 do livro de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Quando nós recebemos uma correção, não está lhe corrigindo para que você desista da caminhada. A correção é para te aperfeiçoar, é para te formar uma base sólida dentro daquilo que você precisa ser. Então ele vai dizer assim que aqueles que nos corrigiam por um pouco de tempo lhe pareciam bem, mas esse era que não lhe pareciam bem, isso era para nosso proveito. Era para nosso proveito, para nós fazermos parte da sua santidade. Então a correção, ela vem para que nós venhamos ser santo. Então quando você erra, você precisa ser corrigido para que você venha praticar a santidade, para que você venha viver uma vida de santidade. Lembra que eu falei no início? Santidade é separação, é você ser separado. Acho que é Gálatas vai dizer assim que adulto, não, Tiago vai dizer assim, adultos ou adultos, quem vos ensinou... Não sabeis vós que a vossa comunhão com o mundo se torna, a vossa amizade com o mundo se torna inimizade para com Deus? Então quando nós fazemos aquilo que o mundo nos faz com que nós venhamos viver, vivemos à mercê da história sem regramento, nós constituímos inimigo de Deus. Mas quando nós temos regramento, nós buscamos seguir regras, nós somos amigos de Deus. Ah, mas as regras que os homens colocam são pesadas. Jesus colocou regras pesadas. No capítulo de número 6 do livro de João, quando ele está sendo interpelado pelas pessoas que estão indo embora, vão chegar nele assim, Senhor, dura a tua palavra, estão indo embora. Ele vai dizer assim, vocês querem ir com eles também? Aí os discípulos dizem, não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus olha para aqueles seguidores que estavam com ele, junto com os discípulos, no capítulo 6, e Jesus diz assim, vocês não estão vindo atrás de mim pelos milagres que eu faço. Vocês estão vindo pela comida que eu vos dou, pelo pão que eu vos dou, mas não pelos milagres que eu estou fazendo. Ou seja, regras que são, em algum momento, acham-se ser pesadas, mas não. Olha lá, versículo 11 do capítulo 12 de Hebreus. E na verdade, toda correção, olha só, toda correção. Algumas palavras vai dizer assim que toda disciplina. Então, correção ou disciplina. Ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Então, quando nós somos corrigidos, a Bíblia vai dizer assim que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as imaginações do coração. Então a Bíblia, ela vem contra aquilo que eu acho certo, ela vem contrapor aquilo que eu acho que é direito. Então, Provérbios diz assim que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles se leva para perdição. A Bíblia vem nos contrapor o nosso pensamento com aquilo que é verdade dentro da palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim, aquele que recebe a correção, isso eu estou falando de igreja. Nós somos templo. Quando nós, como templo do Espírito de Deus, erramos, nós somos corrigidos. E precisa ser corrigido. E toda correção, toda disciplina, no primeiro momento, não é motivo de gozo. Ou seja, de alegria. Mas sim de tristeza. Mas aqueles que recebem a correção, o apóstolo, o escritor do livro de Hebreus, vai dizer que isso vai produzir nele um fruto pacífico de justiça por aqueles que exercitam esta correção. Aí ele diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueje não se desvie inteiramente, antes
seja ele sarado. Às vezes a pessoa falha, as pessoas erram, e muitas pessoas querem jogar ele fora. Não, não é para jogar fora. Nós precisamos salvar. Nós precisamos tratar. Aí algumas pessoas dizem assim, mas os crentes, os cristãos que dizem cristão, eles pregam ódio. Nós não pregamos ódio, nós pregamos amor. Mas o amor de Deus também ele vem com justiça. Ele vem com equidade, com justiça verdadeira. Não há meio termo. A palavra de Deus não deixa meio termo. A palavra de Deus vem para corrigir. Ela veio para confrontar aquilo que eu acho com aquilo que é verdade. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Gente, a Bíblia foi escrita por homens sábios, guiados pelo Espírito de Deus, porque não há verdade mais absoluta do que o que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Porque ela confronta as realidades que nós estamos... Repito uma coisa que eu falei em uma das lives que eu transmiti um dia aqui. A Bíblia, ela não é relativa, ela é verdade absoluta. Porque relativas são meias verdades. A Bíblia não é meia verdade. A Bíblia é verdade absoluta. Ela tem regimento, tem regramento. Ela vem contra aquilo que eu acho que é certo, mas que está errado. Ela vem na contramão dos meus pensamentos, para me corrigir e para fazer com que eu venha a ser um homem melhor, uma pessoa melhor, e que eu vive melhor dentro da sociedade, ligado com Deus e dentro de uma membresia. Então, se eu sou corpo, se eu sou templo do Espírito Santo, eu faço parte de um corpo. E eu fazendo parte de um corpo, eu tenho Cristo acima de tudo, que é o cabeça da igreja. E Cristo, sendo o cabeça da igreja, é Ele quem comanda todo o corpo. E um membro amputado, que ele não é machucado, ou que ele foi amputado, se ele, no prazo correto, ele não for religado, ele vai perder a vida. Então aquele que não faz parte, e lá no capítulo de número 6 do livro de João, vai estar dizendo que aquele que não come do meu corpo e não toma do meu sangue, isso está fazendo uma simbologia à Santa Ceia do Senhor. Ele vai dizer que aquele que não come do meu corpo e não toma do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então o homem, para ter vida, ele precisa estar ligado no corpo. Ele precisa estar dentro desse condimento, desta necessidade de estar vivendo em comunhão com a igreja. Repito, você que está me ouvindo, eu já vou terminar, que está com 45 minutos, eu não quero uma live muito longa, mas você que está nos ouvindo, eu estou aqui pontuando para você o que é igreja, o que é instituição religiosa, o que é templo e o que é ter comunhão. Então nós vivemos num mundo de imparcialidade, em que as pessoas estão mudando a verdade e da verdade fazendo pseudas verdades, usando mentiras para se autopromover em cima daquilo que nós acreditamos ser verdade. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E Jesus diz assim, eu sou o caminho, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você quer morar no céu? Existem dois caminhos. Existe o caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Existe o céu e existe o inferno. Isso aqui não é uma invencionice, não é uma história da carochinha. Existe o céu e existe o inferno. Quem quer ir para o céu tem um caminho. E o caminho é Jesus. Você quer ir para o céu? Vem para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que vai te conduzir ao céu. E como que eu venho a Jesus? Meu queridão, perdoa a minha forma de me expressar, e aqueles que se levantam contra esta teoria ou esta tese, não é teoria, esta tese, e diz assim que não precisa de igreja, meu nobre, eu precisei de igreja para me chegar no caminho da verdade. Você é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas eu estou te mostrando a verdade. A verdade é a Bíblia. E eu procuro estar dentro das linhas que a Bíblia vai me colocar para estar vivendo. Porque se eu quero viver uma vida de santidade, eu tenho que viver dentro dos padrões bíblicos. Eu tenho que viver debaixo de um regramento. Porque não existe nenhuma vida com Deus sem que haja regra. Não, Deus vai deixar lá vão ter. Não. Deus não deixa ninguém lá vão ter. Deus não deixa. Sede santo, começando aquele que vos chamou. O teu Deus é santo.
Se o teu Deus é santo, busca a santidade. O versículo de número 13, lá do capítulo 12 de Hebreus, que nós estávamos lendo, vai dizer assim: segui a paz com todos. Então nós temos que ter paz com todos. Mas, opa, olha a observação. E a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. No livro de 1 Tessalonicenses 5:23, vai nos dar um alerta muito grande com respeito à santificação. Eu quero ler para mim não pecar. Às vezes você peca pelo excesso, às vezes você peca pela falta. Então é melhor você, às vezes, pecar pelo excesso do que pela falta. Então vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus. Isso aqui, gente, permita-me, você que não é crente, que você que não é cristão, você que não pertence a um credo religioso, você que ainda não tomou esta decisão. Eu sempre digo assim que a Bíblia ela é feita para dois tipos de pessoas, para dois povos. Aquele que está dentro, ele tem que seguir as regras da igreja, as regras bíblicas, vamos dizer assim, para ser mais contundente, as regras bíblicas para quem está dentro. O povo de Israel era o povo de dentro. Deus deu as leis para Moisés, era o povo de dentro. A igreja é dentro. Então nós temos regramento. Para quem está fora, que ainda não chegou ao pleno conhecimento da verdade, não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e lá Marcos 16:15 vai dizer que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo não está te garantindo a salvação, porque está dizendo que será. Você tem que se batizar, descer as águas batismais por imersão e você ser fiel até o fim. Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 14. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você tem que permanecer até o fim para você ser salvo. Então, Tessalonicenses diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar na mera questão, porque isso aqui é mais para o condimento fechado, para quem está dentro. Para você que está fora, o Evangelho. E o que o Evangelho diz? Jesus vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Isso é o Evangelho de salvação. Paulo vai dizer assim que o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E ele veio para a salvação de todos, a quanto que nele crê, seja judeu, grego, enfim. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Então reconheça teu estado de miséria, de pecaminosidade, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, procura andar uma vida piamente e procura estar membro de uma igreja. Eu já fui fundamental naquilo que eu queria expor. Então quero agradecer a Deus pela sua vida que está nos acompanhando por esta live, seja no Facebook. Quero mandar um abraço para o Roberto, meu amigo lá da congregação da IADS do Alto Barigui. Deus abençoe você e sua família. A Rosimeire Machado, ela é da Igreja Batista, faz um trabalho brilhante com o projeto ID em Remissão, assistência social. Deus abençoe Rosimeire. Um abraço para os nossos irmãos e amigos que vão nos acompanhar pelo YouTube. E outra coisa, queridos, nos siga lá no Instagram, nos siga no YouTube e nos siga no Facebook e no TikTok. Quero louvar a Deus pela vida daqueles que estão nos assistindo pelo TikTok. A Bruna Soares, ela pede oração por ela e por Marcos. Nós vamos orar por você, tá bom, Bruno? Por você, pelo Marcos. E, gente, muitas pessoas aqui pelo nosso TikTok estão aqui sintonizados. Não vou mandar abraço porque são muitas pessoas mesmo, mas eu quero orar neste momento, e eu quero orar por você que nos acompanhou por esta live. E mais uma vez eu peço, dá um like, manda o nosso link, nos siga no Instagram, nos siga no TikTok, nos siga lá no YouTube. Eu quero fazer transmissão pelo YouTube, mas eu não tenho ainda seguidores o suficiente para poder fazer transmissão por lá. Então eu estou gravando e mando o vídeo posteriormente lá. Vou orar por você sim, Bruna e Marcos, que Deus possa lhes alcançar com as suas ricas bênçãos e que as mãos de Deus possam estar sobre a sua vida, sobre a vossa casa e sobre a vossa família. Pai, quero neste momento louvar e glorificar o teu eterno e sublime nome. Senhor, a tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira,
e a tua palavra não tem impedimento, porque a tua palavra precisa ser pregada onde for, da forma que for e da maneira que for. E uma das formas que nós achamos, Senhor, que temos sido agraciados são as redes sociais. Porque as redes sociais servem para o bem, assim como servem para o mal. Algumas pessoas usam para se autopromover ou para apresentar o seu corpo, enfim, cada um usa da forma que quiser. Eu estou usando as minhas redes sociais para levar a tua palavra para outros lugares onde eu não posso ir. Estendo as mãos sobre as pessoas que nos estão assistindo. É o caso da Bruna e do Marcos, que pede as minhas orações. Senhor, estenda as mãos sobre eles. Eu não sei a necessidade nem deles e nem daqueles que nos acompanharam até agora pelas nossas redes sociais. Sejam elas TikTok, pelo Facebook, ou vão acompanhar pelo Instagram, ou pelo YouTube posteriormente. Mas que tuas mãos estejam sobre cada um destes. Senhor, eu venho orar pela tua igreja, seja ela qual for, desde que elas preguem a verdade que está escrito na tua palavra, porque a Bíblia é a verdade e ela deve prevalecer naquilo que, pelo que ela foi designado e mandado. Abençoa, Senhor querido, ao nosso país, ao Brasil, que está passando por um momento difícil, Senhor, e diga-se de passagem, algumas pessoas não entendem, mas olha, Senhor, as catástrofes que nós estamos vivendo. Senhor, lugares onde chovia muito e teve transbordo, hoje está na seca. E onde tivemos tempo de calamidade por falta de água, hoje está sendo inundado. Rio Grande do Sul passou por tempestade, por furacões, Cascavel e outras cidades do estado do Paraná. Senhor querido, as chuvas têm massacrado, têm vindo repentinamente, trazendo prejuízos para muitas pessoas. São catástrofes acima de catástrofes. Estenda as suas mãos. Abençoa este povo, Senhor, que estão chegando, Senhor, na nossa live. Senhor, eu quero orar por Israel. Este conflito que está tendo desta guerra entre Israel e o Hamas, ou o Gaza, Senhor, os palestinos. Estenda as mãos. Senhor, guarda o teu povo Israel e abençoe-os, Senhor, para que eles venham tomar as decisões que são dentro dos condimentos necessários. Olha por todos nós. Assim eu oro, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima, se assim Deus nos permitir.